Estranhos veículos aceleram através dos nossos céus. Discos voadores de um mundo alienígena ou misteriosas armas de guerra. Descubra a verdade por trás dos segredos. Ultra Ciência. Na aviação, este é o equivalente do cálice sagrado. Uma precisa forma triangular que dispara pelo céu mais rápido que qualquer outra aeronave conhecida. São visitantes de outro mundo, ou estes estranhos veículos são uma evidência de um mundo secreto que restou da Guerra Fria. Para uma crescente subcultura de entusiastas da aviação, só pode haver uma explicação. Uma nova geração de aeronaves avançadas, desenvolvidas em total segredo. Elas são chamadas aeronaves negras. O assim chamado mundo negro possui uma mitologia toda própria. Os crentes buscam provas no céu, uma forma misteriosa no céu noturno, uma estranha trilha de vapor. Elas protegem bases norte-americanas remotas, como Groom Lake, no deserto de Nevada, uma base tão secreta que oficialmente não existe. Detetives amadores insistem que o caça invisível existia anos antes da Força Aérea dos Estados Unidos finalmente admiti-lo. Agora, eles acreditam que uma nova geração de aeronaves negras está voando mais alto e mais rápido do que jamais voou. Para dar suporte à sua alegação, os que acreditam apontam para a tecnologia que agora está sendo desenvolvida para a aeronave do futuro. Tecnologia que pode já existir em segredo. Numa remota base aérea no deserto da Califórnia, este modelo experimental chamado Low Flight, abreviação para teste de voo observável a baixa altitude, está sendo preparado para testar as características de manuseio da sua forma revolucionária. Low Flight foi projetado para realizar o salto quântico do voo supersônico, ou mais rápido que a velocidade do som, para o voo hipersônico, mais de 5 vezes a velocidade do som. O som viaja através do ar a cerca de 1.200 km por hora. Voando a quase 5.800 km por hora, 1.600 metros por segundo, o Low Flight será 2 vezes mais rápido que uma bala de rifle. A sua forma foi projetada para superar o imenso arrasto e calor gerados em tais velocidades. Quando a NASA e a Força Aérea apresentaram este modelo hipersônico experimental em 1996, ele alimentou a especulação mundial de que uma aeronave como esta já tinha voado em total segredo. O professor Paul Gies estava à frente da pesquisa hipersônica durante a sua carreira na empresa aeroespacial McDonnell Douglas. Estes eram os conceitos com que estávamos lidando 30 anos atrás. Ele não tem dúvida de que aeronaves hipersônicas já estivessem operando em segredo. Eu acho que a tecnologia para voar de 6 a 12 vezes acima da velocidade do som existia há 30 anos. E tudo o que aconteceu nos últimos 30 anos é que os aeroplanos se tornaram mais leves e ficaram mais fáceis de construir, a partir dos desafios que nós tínhamos. Os Estados Unidos possuem histórico de desenvolvimento de aeronaves negras que data dos anos 50. Projetado para a CIA, o avião espião SR-71 Blackbird foi construído e voa a mais de 3 vezes a velocidade do som, em total sigilo antes de ser publicamente revelado em 1964. Disparando pelo céu a 900 metros por segundo, a 25 quilômetros acima do solo, o Blackbird era imune a caças inimigos e mísseis. Quando a Força Aérea Norte-Americana o aposentou em 1990, ele ainda detinha o recorde oficial de aeronave mais rápida em serviço no mundo. Mas mesmo antes do Blackbird ficar para sempre em solo, havia uma intensa especulação de que a Força Aérea havia desenvolvido outro avião espião que voava ainda mais rápido, de codinome Aurora. Até hoje, a Força Aérea continua a negar a existência do Aurora, assim como havia negado a existência do caça invisível. Antes do seu primeiro voo de combate em 1989 e de se tornar a estrela da Operação Tempestade no deserto, com a sua precisão e ataques noturnos contra os alvos iraquianos, o F-117 Caça Invisível era a arma secreta da América do Norte. Eles o chamam de Barata. Mas apesar do apelido grosseiro,
Os homens que voam no caça invisível não hesitam em dizer o que torna esta aeronave tão especial. As características invisíveis que ele possui são a forma e os ângulos. E não existe uma assinatura de calor na aeronave, porque o sistema de exaustão sai no topo do avião, então seria muito difícil para um míssil infravermelho nos atingir. Ao contrário do caça invisível subsônico, uma aeronave capaz de Mach 5 é mais difícil de esconder dos olhos do público. Em menos de uma hora, ela poderia atravessar voando os Estados Unidos. Então existem pessoas que os viram e todos eles parecem muito similares. São veículos de forma triangular e são tipicamente veículos hipersônicos clássicos. Durante a última década, OVNIs triangulares capazes de velocidades altíssimas têm assombrado os passageiros de voos comerciais na Europa e nos Estados Unidos. Testemunhas viram veículos similares perto de remotas bases aéreas norte-americanas, nos desertos da Califórnia e Nevada, e no distante norte da Escócia, onde os Estados Unidos possuem outra base de alta segurança em Machrihanish. 8 anos atrás, Chris Gibson estava trabalhando numa plataforma de petróleo fora da costa britânica, quando avistou 2 F-111 escoltando um avião-tanque e uma forma no céu que ele nunca esquecerá. Atrás do avião-tanque, perto da cauda, havia uma aeronave negra, triangular, como eu nunca havia visto antes e nunca mais vi. Era quase um triângulo perfeito, um triângulo isósceles e muito bem definido. Fiquei totalmente espantado. Eu nunca havia visto isso antes. Foi uma nova experiência e eu não sabia o que era aquela aeronave. Seria difícil encontrar uma testemunha mais idônea que Chris Gibson. Ele foi treinado pela Royal Observer Corps da Inglaterra para identificar qualquer aeronave militar em menos de um segundo. Nas competições de reconhecimento, ele geralmente terminava entre os 5 primeiros. O fato de que eu não consegui identificar essa aeronave me fez perceber que isso provavelmente era algo confidencial e certamente norte-americano. Aeronaves hipersônicas não têm sido apenas vistas, mas também ouvidas. Desde o começo dos anos 90, uma série de poderosas explosões sônicas ou tremores do céu tem balançado o sul da Califórnia, aparecendo até mesmo em sismógrafos. Ao norte, atrás destas colinas rochosas, está a área de teste secreta Groom Lake. Mas aqui, todos os olhos estão sobre a mais nova aeronave negra admitida publicamente às fileiras da Força Aérea Norte-Americana, o B-2 Bombardeiro Invisível. O formato de asa voadora do B-2 minimiza sua reflexão de radar e lhe dá uma aparência alienígena incomum no céu. Eu estou trabalhando neste programa desde o final de 81, começo de 82. Portanto, eu sei qual a aparência deste avião durante 14, 15 anos. Ele foi projetado para ser muito pouco notado do ponto de vista do radar, de um ponto de vista infravermelho. No aspecto visual é extremamente difícil ou até impossível de ver quando está em voo, particularmente a grandes altitudes. É isso que chamamos de invisibilidade. O avião não tem emissões e é extremamente difícil de ver em qualquer tipo de situação. Enquanto milhares de espectadores se maravilham no show oficial da Força Aérea, a centenas de quilômetros dali, no deserto do Novo México, um pequeno grupo de entusiastas dedicados da aviação caça a aeronave que o Pentágono não admite existir. Este é o maior exercício de poder aéreo militar do mundo. Mais de 100 aeronaves nos céus em torno do campo de mísseis White Sands. E estes homens se denominam interceptores. Armados com scanners de rádio para bisbilhotar frequências militares, eles procuram provas da aeronave negra. Eles são o próximo salto, ou o próximo salto quântico na tecnologia de aviação militar. Essas aeronaves são mais invisíveis, mais rápidas, mais silenciosas, são invisíveis no radar e são difíceis de localizar visualmente.
Há 2 anos, Steve Douglas estava espreitando esse mesmo exercício quando conseguiu filmar uma estranha forma no céu noturno. Uma aeronave triangular que ele chamou de Manta Negra. Agora o sol se pôs. Os interceptores preparam seu equipamento de visão noturna, sabendo que a escuridão da noite é a cobertura perfeita para operações de aeronaves negras. Ele está lá em cima. 3 aeronaves nos sobrevoaram. Uma estava numa grande velocidade, numa grande altitude. A segunda aparecia com U-2. E a terceira era um pouco mais rápida, mas não tanto quanto a primeira. Avistamos também outro tipo de aeronave, ou uma nave-mãe que lança aviões, pequenas aeronaves da sua traseira. Nós a vimos esta noite. Pode não ser pilotada. Pode ter sido algum tipo invisível, operada por controle remoto. Enquanto a Força Aérea Norte-Americana mantém a alegação de que não existem aviões espiões hipersônicos, não há dúvida de que ela vê um grande futuro para as aeronaves invisíveis de reconhecimento não tripuladas. Dark Star, que parece um cruzamento entre um disco voador e um planador, está passando por testes de voo. Em serviço, será capaz de localizar um objeto de 1 metro dentro de uma área de 14.000 milhas náuticas quadradas e transmitir de volta imagens ao vivo de altitudes de mais de 13 quilômetros. O cientista-chefe da Força Aérea Norte-Americana prevê toda uma nova geração de veículos aéreos não tripulados, ou UAVs. Eu acho que é certo que os UAVs serão usados para operações de ataque do solo em cerca de uma década. Mesmo com a Força Aérea negando aeronaves hipersônicas em operação, o seu conselho científico prevê aeronaves hipersônicas não tripuladas capazes de Mach 15, quase 18.000 km por hora. A tecnologia agora em desenvolvimento para as aeronaves hipersônicas oferece as pistas mais fortes do que põe em movimento aeronaves como o avião espião Aurora. O esquema de força mais provável para a aeronave hipersônica seria a versão em alta velocidade do mais simples motor a jato de todos, o RAM. O ar flui diretamente para dentro da câmara de combustão do motor RAM, onde é combinado com combustível e queimado para produzir a força de exaustão. Para atingir uma velocidade hipersônica, o motor RAM precisa ser capaz de operar um Scranium RAM de combustão supersônica, o que significa que o ar flui através do motor mais rápido que a velocidade do som. Em 1998, a NASA lançará um aparelho hipersônico experimental não tripulado chamado Hyper-X. Transportado pelo ar por um bombardeiro B-52, o Hyper-X será disparado por um foguete Pegasus a uma altitude de 30 km, a 5 vezes a velocidade do som, antes que o seu motor a jato Scranium comece a funcionar. Espera-se que o Hyper-X voe em Mach 10, o que o tornará a aeronave movida a jato mais rápida do mundo em registros oficiais. O que devemos fazer é voar cada vez mais alto, e uma vez mais alto não há razão para que não possamos voar, digamos, 20 vezes a velocidade do som. O voo hipersônico sustentado oferece um grande desafio aos engenheiros aeroespaciais. Construir sistemas que possam enfrentar um incrível calor gerado pela fricção enquanto a aeronave dispara em seu caminho através do ar. Este túnel de vento supersônico na Universidade de St. Louis mede a onda de choque causada por uma forma de baixa resistência, atingindo o ar a 2,5 vezes a velocidade do som. Na ponta da onda de choque, a fricção causada pelo arrasto pode gerar um calor suficiente para derreter metal. Uma aeronave voando em Mach 12 precisaria enfrentar temperaturas superiores a 2.500 graus. Mas o combustível criogênico, já em uso no ônibus espacial, poderia reduzir essas temperaturas. Gases como hidrogênio resfriados até 400 graus abaixo de zero tornam-se líquidos. Se bombeado através da carenagem de uma aeronave, ele absorveria muito daquele calor antes de ser queimado pelos motores.
Tal sistema seria o mais provável para qualquer aeronave hipersônica secreta que estivesse voando hoje. É também o combustível mais provável para a versão em tamanho real do modelo hipersônico Low Flight. O formato de arraia do Low Flight vai reverter o arrasto, produzindo ondas de choque geradas pela velocidade de mais de 6.400 km por hora, para a vantagem da aeronave. Você obtém as ondas de choque quando se aproxima da velocidade do som e depois que você a ultrapassa, aí em Mach 5, 5 vezes a velocidade do som. Isso foi projetado para essencialmente cavalgar ou surfar essa onda de choque. Pilotos que se tornassem surfistas das ondas de choque seriam incapazes de manter o controle nessas altas velocidades. E é por isso que um cérebro computadorizado deve ser desenvolvido para ajudá-los a pilotar a aeronave. Tais sistemas computadorizados poderiam também controlar uma nova geração de sistemas de propulsão que permitissem à aeronave executar manobras radicais. Com o fim da Guerra Fria, novas pistas surgiram sobre o que pode ser o segredo definitivo do mundo sigiloso: o uso de campos elétricos para formar uma bolha de energia em torno de uma aeronave, reduzindo o arrasto da alta velocidade. Esses estudantes da Universidade de St. Louis estão testando uma pesquisa conduzida pela ex-União Soviética para um projeto chamado Ajax. Desde o encontro com o cientista designado para o Ajax, o professor Paul Gies tem rastreado documentos científicos para juntar as peças do quebra-cabeça. A bolha de energia, ou espigão de ar, abre caminho através do ar, arrancando elétrons das moléculas para formar um plasma. Isso cria um amortecedor entre a onda de choque e a estrutura externa da aeronave. Os russos induziram o plasma frio usando uma tocha de plasma que insere elétrons que tornam o ar condutor eletricamente. Há muito pouca energia na frente deste veículo e, fazendo isso, um mecanismo que ainda não compreendemos ou não podemos calcular, a força da onda de choque se reduz pela metade. Assim, todo veículo agora voa através do ar com metade do arrasto que ele teria, se não tivesse a tocha de plasma aqui. Além de reduzir o arrasto, esta camada de ar eletricamente carregado ajuda a impulsionar a aeronave. Ímãs poderosos aceleram o ar carregado que passa pelo veículo, gerando quase metade do total do empuxo. Essa propulsão futurística é chamada magnetohidrodinâmica, ou MHD, e poderia impulsionar o Ajax a velocidades incríveis. Desde que o professor Gies começou a sondar o Ajax, as cortinas do sigilo desceram novamente, porém mais alguns detalhes espantosos vazaram. Existem alguns rastros interessantes nas instalações de um radar na Suécia. De cerca de um ano atrás, além do que me disseram, que tinha sido um voo de demonstração de cerca de 12 vezes a velocidade do som, e o segundo voo era de um protótipo voando talvez a 16 vezes a velocidade do som, que voou através de toda a Rússia. O campo de mísseis White Sands é o lar do programa de foguetes e mísseis dos Estados Unidos. Dentro desta base remota, no deserto do Novo México, um voo experimental radical está em andamento. É um tipo de baixa tecnologia aqui. O engenheiro aeroespacial Liek Mirabel acredita que o espigão de ar é um pequeno primeiro passo em direção ao futuro da aviação, onde feixes de energia impulsionarão aeronaves leves em formato de disco em torno do planeta em menos de uma hora. Ele está testando um método de lançamento de microsatélites para a Força Aérea Norte-Americana que tornaria o lançamento de veículos ao espaço 1000 vezes mais barato. Bem, temos um feixe de laser de 10.000 watts saindo desta abertura que ricocheteia neste espelho colocado a 45 graus e fica vertical na traseira da espaçonave. Este espelho concentra a energia do laser num fino anel em torno do lado externo. Cria uma enorme explosão e aí impulsiona a nave para cima. Ok, pronto para rodar. Pronto para armar. Prontos para armar. Os testes de Liek Mirabel demonstram uma possibilidade radical. Energia em feixes convertida em impulso,
permitindo voar em autoestradas de luz. Porque a aeronave leve não precisa carregar o seu próprio suprimento de combustível, que literalmente seria a luz. Construída de finos filmes de carbureto de silício para resfriar, poderia enfrentar temperaturas externas de mais de 1000 graus. Os motores do futuro que poderão levar as pessoas pelo planeta e para o espaço serão eletromagnéticos, como a magneto-hidrodinâmica. E para esse tipo de veículo, pegarão a energia, converterão em eletricidade e então usarão a eletricidade para acelerar a atmosfera em torno do veículo. Mas eles farão outras coisas também. Isso limpará a aerodinâmica do veículo, reduzirá o arrasto e reduzirá a transferência de calor para o veículo. Em apenas 50 anos de uma confusa inovação aeronáutica, saltamos das primeiras máquinas de voar frágeis para a incrível velocidade e força do Blackbird SR-71. É difícil aceitar que essa maravilha técnica do final dos anos 50 seja a última palavra em motor a jato de alta velocidade. O que eu digo aos céticos é... Vão ver o SR-71. Foi construído inteiro nos Estados Unidos. Havia talvez 30 fornecedores que fabricavam peças e não sabiam o que estavam fazendo. Somente depois de montado a gente descobriu o que era. Era o segredo mais bem guardado que estava sendo revelado. A face pública da pesquisa sobre aeronaves contém a promessa de uma nova era na aviação. Mas, dados os bilhões de dólares gastos em programas secretos, o que nos é permitido ver, talvez, seja só a ponta do iceberg. Até que as maravilhas técnicas do assim chamado mundo negro sejam reveladas, interceptores como Steve Douglas vão manter a sua vigília, procurando nos céus por um vislumbre das aeronaves que supostamente não existem. Versão brasileira, DPM Santos.